so it's not nice. Descobri que te amo demais. Descobri em você minha paz. Se tudo isso aí te deu uma agonia, é porque esse vídeo é pra ti. A gente gosta de muita coisa diferente, muita coisa boa dentro da música. Mas quando a gente não sabe organizar as coisas, fica tudo assim, bagunçado pra caramba. Inclusive foi tanta música diferente amontoada aí no começo desse vídeo que eu duvido até que o algoritmo dos direitos autorais consiga identificar cada uma com clareza pra me dar uma advertência. Tem muitos motivos que podem fazer a gente sentir culpa por ter vários interesses e hobbies, como o fato do nosso cérebro querer sempre nichar a gente pra gente ser aceito em grupos específicos. Tipo quando uma pessoa que gosta de pagode, por exemplo, finge odiar pagode e gostar de rock para ser aceito num grupo onde a maioria é roqueiro. Mas uma coisa que tu tem que entender é que volta e meia o teu cérebro toma decisões equivocadas para te proteger, mas que podem acabar te prejudicando. Nesse exemplo do pagodeiro no meio dos roqueiros, imagina se algum dia do nada ele resolve botar para tocar um "E todo mundo erra, todo mundo erra sempre, todo mundo vai errar". E aí do nada os roqueiros começam a cantar junto. E aí não só o pagodeiro original, mas também os roqueiros lá descobrem que todo mundo lá curte um pagodinho. Entendeu? Tava todo mundo pensando a mesma coisa. E eu gosto de pagode, mas a galera aqui parece que só ouve metal pesado, então eu vou ficar aqui na minha, suavão, ouvindo meu pagode só em casa, e fora de casa eu vou ser o puro rock pra agradar os cria. Isso aí é todo mundo caindo no truque do cérebro de te nichar pra conseguir mais aprovação dos outros. Mas hoje tu vai entender como e por que quebrar esse ciclo e transformar o fato de tu ter múltiplos interesses numa vantagem. Então bora, vem. Então por que eu iria querer seguir a minha curiosidade o tempo todo, sempre desviando o foco? Certo não seria me especializar o máximo possível numa só coisa? Eu queria te mostrar um negócio aqui de umas bandas bem famosas até, tipo o Linkin Park e as bandas de new metal. Outras bandas também, como Limp Bizkit, naquela época assim, começo dos anos 2000, que são bandas que tocam rock mais no estilo punk, mas pegam referências de outros estilos como o rap. No Linkin Park, por exemplo, a gente vê claramente essa referência, quando o Mike Shinoda fazia as partes mais faladas de rap e o Chester fazia as partes mais de canto, vocal, grito, melodia. All I ever think about is this, all the time between now, try and put my trust in you, just take so much of me. Take everything from the inside and throw it all away. A gente vê isso, por exemplo, ouvindo Queen e vendo quanto que eles têm uma influência de ópera e de vários estilos diferentes na música deles. Como, por exemplo, em Love of My Life, que a gente consegue perceber a linha vocal principal, que é do Freddie Mercury, e ao fundo os outros membros da banda fazendo um coral, harmonizando com a linha vocal do Freddie. Obviamente o coral aqui vai ser representado só por mim, né? Então relevem aí, mas eu vou tentar representar como que ele está inserido nessa música. Can't you see? Bring it back, bring it back. Take it away from me because you don't know what it means to me. Também tem o Charlie Brown Jr., que tem um estilo mais punk também, brasileiro assim, um skate rock que chamam, mas pega muitas referências de outros estilos, de outras bandas, como por exemplo do reggae. Buscando um novo rumo que faça sentido nesse mundo louco, com o coração partido. Eu tomo cuidado para que os desequilibrados. Então, se especializar em alguma coisa sempre vai ser bom para tua vida profissional, mas quem treinar para ter esse olhar mais difuso vai sempre ter uma vantagem, porque tu vai desenvolver um repertório único. E a melhor parte é que provavelmente tu já tem essa curiosidade aí em algum lugar dentro de ti, porque nós, os seres humanos, nós somos neófilos, que basicamente significa que a gente é interessado pelo novo, a gente tem essa curiosidade. O ser humano é um bicho que gosta de ir atrás das coisas, de desvendar, descobrir. Alguns mais do que os outros, obviamente, mas o ser humano é movido desde sempre pela curiosidade. Ou seja, é normal se interessar por muita coisa diferente, ainda mais na música, que o que mais tem é coisa diferente. Teve um cara que ficou muito famoso aí um tempo atrás por ter criado um celular diferente, com várias características distintas, mas que ele queria porque queria que tivesse dentro do celular. Esse cara é apenas Steve Jobs, o criador do iPhone. Presta atenção nessa frase dele sobre criatividade. Criatividade é apenas conectar coisas. Quando você pergunta a pessoas criativas como elas fizeram algo, elas se sentem um pouco culpadas, porque não fizeram realmente, elas apenas viram algo. Isso parecia óbvio para elas depois de um tempo. Isso acontece porque elas foram capazes de conectar experiências que tiveram e sintetizar coisas novas, e a razão pela qual conseguiram fazer isso foi que tiveram mais experiências, ou pensaram mais sobre suas experiências do que outras pessoas. Resumindo, criatividade é conectar coisas que já existem, e criatividade gera boas ideias.
Bicho do céu, eu fico muito maluco com isso. Nossa senhora, meu truta, que vontade de aniquilar um otário. Então, se tu quer ter boas ideias e fazer o melhor uso possível dessa máquina que é o teu cérebro e chegar em lugares que tu nem imagina, eu recomendo começar a estimular a tua criatividade. E sim, eu vou te mostrar como que a criatividade pode ser treinada. Em 60 segundos tu vai entender de forma resumida como que é a neurociência da criatividade. Bora pro papel, ó, vem. Então bora lá, para começar nosso aulão na Folha em 60 segundos sobre a criatividade na tua cabeça, a gente tem que entender que tem 3 redes cerebrais envolvidas com a criatividade. A rede de modo padrão, rede de controle executivo e rede de saliência. A rede de modo padrão está relacionada mais ao mind wonder, enquanto tu tá viajando na maionese, né? Mais voltado para ti mesmo, coisas internas do que para as coisas externas. A rede de controle executivo está relacionada ao controle, como o nome diz, está relacionado a um jeito mais ativo de ver as coisas, quando tá focado, concentrado em alguma coisa. A rede de saliência está relacionada a avaliar possíveis desfechos do teu comportamento. Ela atua junto com a rede de controle executivo no jeito mais ativo e a rede de modo padrão no jeito mais passivo no cérebro. Essas redes estão alternando a ativação delas no teu cérebro. Uma hora está laranja, outra hora estão as azuis. E a criatividade está relacionada, isso daí já tem artigos mostrando, né, que as pessoas criativas são as pessoas que conseguem ter um controle melhor dessas redes de um jeito mais ativo, conseguem ativar elas ao mesmo tempo. Isso aqui era para ser uma balança. Ou seja, é como se tu conseguisse pensar de um jeito mais ativo, mas ao mesmo tempo passivo, tudo ao mesmo tempo, entendeu? Como se fosse emocional e racional, tudo junto. Mas então, para estimular a criatividade, tu entendeu que primeiro tu precisa estimular a curiosidade. É seguindo a tua curiosidade, se expondo a coisas novas, que tu vai ter, como diria os Faria Limers, mais inputs para gerar mais outputs, né, menzinho? E ainda se expondo a coisas novas, tu corre o risco de achar uma coisa que tu simplesmente se amarre muito. Tipo, imagina que tu tem talento para wakeboard e nem faz ideia disso. Ou imagina que tu seja, um cara fulminante em prédios e arquitetura contemporânea. Não sei. Tá entendendo a ideia? Se tu não segue a tua curiosidade, tu tá vivendo muito aquém das tuas capacidades como ser humano. Então, como que eu faço para organizar minha curiosidade, esse bagulho todo aí? Eu dividiria isso em 3 pontos: estudar ativamente, estudar passivamente e organizar prioridades. Primeiro ponto, estudar passivamente. Fazer isso é uma coisa muito subestimada, porque é nesse momento que a gente está mais na cabeça difusa, e é justamente uma coisa fundamental para quem quer estimular mais a criatividade, a curiosidade, é tu conseguir aprender meio que por tabela, entendeu? Tu tá meio que fazendo uma coisa e, tive uma ideia para outra coisa. Por exemplo, quem tá estudando música, chega uma hora que tu quer começar a treinar mais o teu ouvido. E para treinar o ouvido não tem segredo, tu tem que ficar ouvindo, prestando atenção, quando tiver no rádio, presta atenção no que tá tocando na música, o que tá acontecendo lá naquele instante. Em qualquer ambiente que seja, a pessoa que tá treinando o ouvido, ela vai estar tentando prestar atenção, mesmo que nem perceba mais. Então, para treinar o ouvido, por exemplo, no começo é uma coisa mais ativa, que tu tem que estar lá forçando, reforçando, mas aí depois de um tempo isso começa a consolidar mais no teu cérebro e tu começa a ter esse hábito já de ficar prestando atenção, ficar estudando, mesmo quando tu não tá com foco total nisso. E isso não serve só para treinar o ouvido, nem para estudar música, mas para qualquer coisa na vida. Tu tem que treinar para desenvolver uma visão crítica, ver as coisas com outros olhos, igual como tu faria para treinar o ouvido na música. Até porque muitas das ideias simplesmente surgem do nada. Só que aquela questão, né, de que oportunidade é sorte mais preparo. Então não adianta nada, tu ter uma fonte de inspiração ali que te geraria uma ideia se tu não tem um preparo para absorver aquela ideia, para gerar aquela ideia. Mas se tu já tiver treinado essa tua visão crítica, esse teu ouvido, visão, tudo aí é outra história. Além disso, é bom ter sempre um lugar para depositar todas essas ideias, porque no teu cérebro tudo se perde, não tem jeito. A não ser que seja uma coisa muito disruptiva, mas o teu cérebro vai provavelmente perder aquilo lá, porque ele vai ter outras coisas para gastar energia e para armazenar. Então é bom tu ter um lugar para depositar tuas ideias, seja num caderno, seja no bloco de notas do celular, algum aplicativo, qualquer coisa assim. Eu, por exemplo, sempre uso o Notion para tudo, basicamente. Tem banco de ideia, tem coisa para organizar, porque eu consigo acessar ele tanto por computador quanto por celular, porque ele tem armazenamento de dados em nuvem. Porque já aconteceu comigo, né, de, por exemplo, anotar muita coisa no bloco de notas do celular, mas aí eu faço alguma besteira lá, alguma coisa, e aí eu simplesmente perco tudo do bloco de notas, e aí não tinha outro lugar para acessar. Mas enfim, isso depende de ti, assim como estudar, ler, cada pessoa tem o seu jeito que funciona melhor para si. Mas é bom ter sempre esse lugar para anotar, porque assim como o Steve Jobs falou, criatividade é unir coisas diferentes. Então se tu tiver várias ideias anotadas, alguma hora algumas ideias lá vão se unir simplesmente e vai sair uma coisa muito boa. Às vezes basta 2 ideias mais ou menos, mas que se unidas vão formar uma coisa fantástica. Então define o teu lugar que tu vai depositar as ideias para revisitar sempre e unir ideias diferentes. Segundo ponto, estudar ativamente.
Então, para estudar ativamente, tu tem que saber o que tu quer fazer, para onde tu quer ir, para onde tu quer chegar, e aí tu vai definir os assuntos a serem estudados e definir uma ordem de importância. Por exemplo, eu quero aprender mais sobre teoria musical, então eu já sei que eu tenho que organizar o que é básico na teoria musical, o que é intermediário, o que é avançado. E dentro de todas essas categorias, saber todos os assuntos. Pô, vou começar por escala, tríade, tétrades, campo harmônico, função harmônica, e aí sim vai, entendeu? E tu tem que ter cuidado para colocar realmente as coisas numa ordem lógica, porque às vezes a gente quer fazer tudo na doida e a gente começa, por exemplo, na música. Eu quero começar a aprender aqui a fazer solo do nada, mas eu não sei nem o que é uma escala, não sei como é que se forma um campo harmônico. Aí não dá, tu tem que ter humildade para começar do mais fácil, para poder ir avançando para os mais avançados e difíceis. Fugindo agora um pouco da música, se tu, por exemplo, quer se desenvolver em várias coisas diferentes, tipo, tu quer se desenvolver em música, filosofia, criação de conteúdo e jiu-jitsu, tu tem que saber estabelecer uma ordem de importância, o que tu tem que dar prioridade naquele momento na tua vida, o que é mais importante de tu se dedicar mais cedo, o que vai trazer um melhor resultado caso tu se dedique agora. E aí tu organiza não só os teus planos, mas a tua agenda baseada nisso. Por exemplo, se eu sei que no começo do dia eu já tô com um pouco a energia renovada, eu vou colocar o que é mais importante logo para ser resolvido no começo do dia. E o que tiver no último grau de importância, o que for meio que, tá bom, eu posso fazer agora, mas tanto faz. Coloca lá pro fim da fila, porque tem menos prioridade. Por isso que é bom ter uma agenda que tu consegue organizar tanto por prioridade quanto por horários. E uma coisa que eu recomendo demais é tu sempre estar traqueando o teu progresso, porque quando tu perceber que tu tá avançando nas coisas, tu vai conseguir ter essa motivação, tu não vai desistir, tu vai seguir cada vez querendo conquistar mais coisas. Tipo quando tu tá estudando música, aí tu vê, eu já tô aprendendo aqui a fazer uma escala. Aí, eu já tô entendendo aqui como é que tira os acordes de uma música baseado na tonalidade dela. E para fixar esse conhecimento na tua cabeça, o melhor jeito de estudar é por revisão ativa. Revisão ativa é quando tu basicamente aprende uma coisa e aí depois, quando tu vai revisar ela, tu não pega as tuas anotações, tu não pega nada que tu viu, tu tenta tirar da tua cabeça simplesmente as informações. Tipo, ontem eu estudei sobre síntese proteica, eu tenho aqui todas as minhas anotações. Aí hoje eu vou estudar e eu vou tentar lembrar da cabeça como é que funciona uma síntese proteica, cada mini partezinha. Aí tu pode até fazer anotações novas, um resumo novo, tudo tirando da tua cabeça. E aí depois só que tu confere com as anotações antigas para saber se tá tudo certo, como é que tá e tal. Então lembra, revisão ativa para realmente aprender as coisas. E o terceiro ponto é das prioridades, de organizar a agenda. Eu já falei um pouco disso, mas eu vou bater nessa tecla agora, que é para te falar que não precisa desistir das coisas, dá para fazer tudo, é só saber organizar. Tu não precisa necessariamente escolher uma coisa e abandonar a outra. Eu tô terminando de ler esse livro aqui, Trabalhe 4 horas por semana. Muita gente já conhece ele aí. Eu já tinha ouvido esse livro por audiobook, mas eu não lembrava nada, porque o audiobook não funciona muito bem pra mim. E agora eu tô lendo ele realmente no papel, pegando as ideias dele, não sei o que e tal. Pois então, ele fala de duas regras que muita gente inclusive já conhece aí, que é a regra de Pareto e a regra de Parkinson. É mais comum ouvir lei de Pareto e lei de Parkinson, né? Mas tanto faz. Pois então, a lei de Pareto, ou a lei do 80-20, prega que 80% dos resultados vem de 20% das causas. Essa foi uma teoria que inicialmente era aplicada ao mercado financeiro, mostrando que 80% da renda vinham de 20% dos produtores. Mas aí começaram a perceber que ela funciona para muita coisa na vida. Por exemplo, 80% das tuas preocupações vem de 20% das coisas que acontecem no teu dia. E 80% dos teus resultados vem de 20% dos teus esforços. Isso é claro que também, não é uma exata, né? Obviamente pode ser uma porcentagem maior ou menor, tem gente até que fala de 90-10, mas 80-20 é uma coisa que todo mundo consegue enxergar melhor. Trazendo isso para a realidade, para os teus hábitos, para as coisas que tu faz durante o dia, tu consegue entender que realmente é só 20% das coisas que tu faz que trazem 80% dos resultados. Por exemplo, durante o dia, tu fala no WhatsApp, tu olha no Instagram, tu vê o Twitter, não sei, mas tu também lê, tu faz exercício, tu estuda alguma coisa, tu trabalha. E se for juntar literalmente tudo que tu faz num dia, é só 20% das coisas que vão trazer resultado efetivo pra tua vida. Mas também não é pra te parar de fazer tudo. Nunca mais vou usar rede social. Também não é assim. Tu só tem que entender que para chegar onde tu quer chegar, tu precisa entender qual é o 80-20 aí da tua vida. Por exemplo, eu costumo enrolar muito quando eu quero fazer alguma coisa. Até pra fazer esse vídeo, eu enrolei muito. Isso é culpa do perfeccionismo, né? Que a gente fica procrastinando pra querer fazer sempre tudo perfeito e acaba que a gente nem faz. E esses dias eu me peguei fazendo isso. Que eu tinha que fazer o roteiro desse vídeo e geralmente quando eu quero fazer alguma tarefa assim mais de foco, eu gosto de botar uma música de fundo, alguma coisa assim instrumental pra poder ficar concentrado, né? E aí quando eu percebi, eu tinha gastado aquele dia inteiro só tentando separar uma música pra estudar. Assim, não uma só, né? Porque eu meio que tenho uma playlist no YouTube com várias trilhas sonoras de fundo, né? Mas aí isso foi um mau gasto do meu
tempo, porque eu gastei muito esforço com essas coisas que não trouxeram resultado. Mas se eu só tivesse escolhido uma música instrumental de primeira assim, já tivesse sentado para fazer, aí eu ia ter focado no que realmente traz resultado. Então tenta refletir sobre isso na tua vida, entender quais são os teus 20% de esforços que geram 80% dos resultados e aumentar aqueles 20%, em vez de evitar eles por perfeccionismo, procrastinação. E a outra lei é a lei de Parkinson, que fala que uma tarefa se expande de acordo com o tempo que é destinado a ela. Isso acontece, por exemplo, na escola, faculdade, quando tu tem que entregar um trabalho até dia 30 de setembro. Aí o trabalho foi passado no começo de agosto, mas tu só vai fazer ele na última semana de setembro, às vezes no último dia, porque a tarefa se expandiu de acordo com o tempo que foi destinado a ela. E aí no livro o autor fala muito que ele começou a perceber isso na vida dele, e aí ele começou a colocar prazos assim, surreais. Tipo, uma coisa que ele geralmente teria que levar uma semana para fazer, ele colocou que teria que fazer em 2 dias, justamente para te controlar esse tempo da tarefa. Já que a tarefa vai se expandir de acordo com o tempo que é destinado para ela, isso daí é uma lei, é tipo, a lei do ex no futebol, não tem outra. É inevitável. Então, por que não diminuir o tempo da tarefa para ela poder se expandir só naquele mini tempo, para tu conseguir focar sabendo que só vai ter aquele tempo para fazer? Realmente isso daí parece uma leseira, mas quando eu tentei fazer também me ajudou pra caramba. Mas também não vai ficar doido nisso, né? Porque senão, vai causar mais ansiedade e vai só piorar tudo a tua vida. Mas é bom ter na cabeça essas duas leis, Pareto e Parkinson. E se tiver interesse em ler esse livro por completo, que, bacana demais em relação à organização do tempo, metas e tal, enfim, eu vou deixar o link aqui na descrição para te dar uma olhada lá no site da Amazon. Outra coisa fundamental para organizar prioridades na agenda é se concentrar em apenas uma coisa por vez. Porque todo mundo tem essa vontade de falar, vou fazer isso enquanto eu faço aquilo, mas não faz, cara, porque tu não vai fazer nenhuma coisa direito. Tu pode fazer muitas coisas, mas tu vai fazer tudo mais ou menos. Então foca em fazer uma coisa bem, depois fazer outra coisa bem, e aí vai. Seguindo de acordo com as prioridades e importância que tu definiu para cada atividade. E falando nisso, é muito importante tu eliminar as distrações, reduzir o máximo possível de coisas que podem atrapalhar o teu foco. Isso é perigoso quando a gente vai estudar pelo YouTube alguma coisa, porque nas redes sociais os algoritmos são cada vez mais treinados para te mostrar o que é muito mais apelativo, o que é mais estimulante, e aí tu sempre vai estar vendo um vídeo e vai estar recomendação de outro vídeo que tu vai te dar mais vontade de ver. Aí tu vai clicar nele, tu vai clicar em outro, e aí tu só vai demorar para fazer o que tu realmente quer fazer. E tu ainda vai se sentir mal depois. Inclusive as redes sociais tu tem que tomar muito cuidado com a comparação, porque isso daí é outra coisa que pode te fazer se sentir muito mal. Tipo quando tu tá começando a estudar música, e aí como eu falei nos vídeos passados, tu vai lá e vê um menino asiático de 5 anos tocando Beethoven assim perfeitamente. Porque sempre vai ter uma criança asiática que toca melhor que tu. Aí, tu vai se sentir horrível, né? Ainda mais quando tu somar essa culpa com a culpa que tu sentiu quando tu percebeu que tava enrolando pra fazer as coisas. Então, se for se compara de um jeito saudável. Se compara sempre com quem tá no mesmo nível que tu. Ou tu pode até se comparar com alguém que tá mais avançado, mas não se compara com essa pessoa de hoje em dia. Se compara com o passado dela, quando ela tava realmente onde tu tá. Então, pra isso tudo, eu recomendo que antes que tu comece a entrar nas redes sociais pra poder ver o que tu vai estudar, já separa isso com antecedência. Tipo, no dia anterior, ou horas antes de ir, tu já, vou estudar essa playlist aqui de, teoria musical no YouTube. Eu vou estudar esse canal aqui, os vídeos dele sobre escalas. Pra tu evitar ao máximo tá com uma coisa incerta e querer fugir. Pra tu ter já, saber o que ele vai fazer direitinho. Tipo uma agenda. Mas obviamente, às vezes falta alguma coisa. Então, só nesse caso, né, em último caso, tu foge do plano. E aí começa, a pesquisar, fazer coisa, mas já sabendo que isso pode te atrapalhar. O último ponto sobre prioridades que eu queria te falar é que o tédio estimula a criatividade. Eu, inclusive, tive essa reflexão quando eu fui pro trono sem mexer no celular. E aí eu comecei a, do nada, ficar, encarando a parede e comecei a ter uma clareza maior nos pensamentos, nas ideias. E o melhor, uma clareza sobre as minhas ideias próprias e não as ideias que o celular ia estar me mostrando, caso eu tivesse com o celular. Porque a gente tem esse costume de fazer tudo evitando o máximo possível o tédio. Então a gente come com o celular na mão, a gente vai pro banheiro com o celular na mão, até às vezes para fazer uma caminhada. A gente tá fazendo uma caminhada, mas prestando atenção em alguma outra coisa, tipo um podcast e tal. E não que isso é errado, eu também faço isso. Mas, às vezes só de tu simplesmente decidir, vou ficar aqui sem fazer nada, parece que tu entra num outro negócio, Parece que o tempo passa mais devagar, tu consegue pensar melhor, pensar com mais calma, tu consegue ter mais ideias. Então não fuja do tédio, porque o tédio caminha junto com a criatividade. Com isso, tu já tem praticamente tudo que tu precisava para conseguir estimular a tua criatividade e administrar bem os teus interesses, teus múltiplos interesses, seja na música, seja em qualquer outra coisa. Lembra sempre que a curiosidade move a humanidade, então evita se colocar para sempre em caixas específicas. Se exponha e seja livre para poder buscar o teu lugar ao sol. Por hoje é isso, grupo. Fique com Deus. Muito obrigado pela tua atenção e tamo junto demais.